Bom dia, meus queridos, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 15 de agosto, quinta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 18, versículos 21 e seguintes, e capítulo 19, versículo 1. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse como pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrando, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro que eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está no céu fará convosco, se cada um não perdoar de coração seu irmão. Ao terminar esse discurso, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje já quinta-feira, já estamos aproximando do final de semana, aproximando-se do dia do Senhor. Agradecemos a Deus por tamanha graça de viver mais uma semana e, com a graça de Deus, nos permitir participar mais de um final de semana e também do dia do Senhor. Agradecemos ao Senhor por esse evangelho que nos foi transmitido hoje, esse evangelho que foi direcionado a cada um de nós para a nossa caminhada, um ensinamento para o nosso dia a dia. E hoje, de maneira muito especial, o Senhor nos fala exatamente do perdão. Nos fala exatamente da importância de se perdoar e também se dar o perdão. É algo tão importante. Às vezes nós pensamos que o importante é somente perdoar, mas também é importante se dar o perdão.
E hoje o Senhor nos fala exatamente sobre isso. Pedro pergunta a Jesus, às vezes pergunta que cada um de nós também gostaríamos de fazer, mas que sintamos na pessoa de Pedro fazendo essa pergunta a Jesus. E, consequentemente, Jesus, respondendo a Pedro, também está respondendo a cada um de nós também. E Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes devo perdoar-se meu irmão? Perdoar-se o meu irmão? E Jesus responde dizendo que o perdão deve sempre ser dado. O perdão sempre deve ser concebido àquele que nos pede. Jesus então conta a parábola do servo impiedoso que, tendo sido perdoado de uma grande dívida, se recusa a perdoar uma pequena dívida de seu companheiro. Às vezes, queridos e amados irmãos, acontece isso na nossa caminhada, acontece isso no nosso dia a dia. Às vezes recebemos algo de alguém, algo que estamos precisando, e talvez no mesmo momento alguém também precisa de nós. Não é na mesma situação desse que está falando na leitura, mas é em todos os segmentos, em todos os momentos. E se nós também não servirmos aquilo que nós recebemos, estamos comportando da mesma maneira do que esses dois personagens da parábola. O rei, ao saber disso, fica indignado e pune o servo impiedoso. É isso que pode acontecer conosco também. Se nós agirmos da mesma maneira, se nós não passar aquilo que recebemos, também estamos sendo desonestos, não estamos sendo da maneira de que o Senhor nos pede. Deus é imensamente misericordioso e nós precisamos aprender com Ele a sermos igualmente misericordiosos com os outros. Aquilo que o Senhor nos faz, nós também devemos oferecer. Aquilo que nós recebemos de graça, devemos também oferecer. Não é fazer como é aquela pessoa que não era misericordioso, que não teve compaixão. Ele recebeu um perdão e não o perdoou o outro. Naquela história da parábola está falando em bens materiais. Está falando em bens que ele recebeu, pode-se dizer, em espécie, ou seja, em dinheiro. Mas isso é em todos os segmentos. É como se fala no perdão. Se nós recebemos o perdão, também devemos perdoar. Se alguém faz algo contra nós e pede perdão, nós devemos dar esse perdão. E ele deve pedir perdão também. Por isso é tão digno pedir o perdão quanto conceber o perdão. Conduzir nossa vida pela vingança ou ódio, isso não nos leva a nada. Conduzir a nossa vida através das perseguições, o Senhor não agrada ao Senhor. Somos chamados a perdoar sem limites, assim como Deus nos perdoa. É como a resposta que o Pedro recebe do Senhor, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. O perdão é um ato de amor
que reflete o coração de Deus e promove a reconciliação e a paz. Portanto, queridos e amados irmãos, aprendemos a perdoar generosamente, reconhecendo nossa própria necessidade de perdão e a misericórdia infinita que Deus tem para conosco todos os dias. Por isso, queridos e amados irmãos, vamos deixar de lado as coisas ruins da nossa caminhada. Vamos deixar de lado as coisas que não deram certo na nossa caminhada. Vamos deixar de lado as vezes em que somos ofendidos por aquelas pessoas que às vezes nós mais amamos. E isso às vezes dói. Quando alguém nos ofende que nós temos um carinho para com aquela pessoa, é extremamente dolorido. Mas que nós, queridos e amados irmãos, possamos não ter em nosso coração a mágoa contra essa pessoa. Devemos perdoá-la, devemos reconhecer e aceitar aquilo que ela nos faz. Não compactuar com algo que ela faz errado, mas acolhê-la e aconselhá-la para que posteriormente ela não vá fazer isso com outras pessoas. Ou seja, resumindo, que sejamos generosos e misericordiosos com as pessoas que estão à nossa volta. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.